Por causa de grande parte dos filmes populares de Hollywood, existem muitas mentiras sobre a Roma antiga e a forma como os romanos viviam. Hoje, entraremos mais uma vez nas histórias dos antigos romanos, mas, dessa vez, desvendaremos mitos. E você não acreditará em quantas mentiras nos foram contadas nos filmes e livros de história. Em absolutamente todos os filmes sobre a Roma antiga, é comum vermos os antigos romanos usando togas. No entanto, essa vestimenta não era usada diariamente por todos, nem durante todo o extenso reinado do Império Romano. Apenas os cidadãos romanos tinham o privilégio de vestir togas. Essas roupas eram consideradas trajes cívicos, geralmente reservados para ocasiões cerimoniais e nunca eram usadas no cotidiano. As togas desempenhavam um papel importante na sociedade romana, indicando a posição de uma pessoa na hierarquia social e o nível de respeito que lhe era devido. A toga não era uma roupa do dia a dia. Usar toga pode-se dizer que era como usar um bom terno de grife atualmente. Durante muito tempo acreditamos que as estátuas romanas eram todas brancas, mas a verdade não é bem essa. Os antigos romanos e também os gregos e egípcios tinham o costume de pintar suas estátuas com uma variedade de cores. Em 2003, um professor utilizou lâmpadas infravermelhas ultravioleta para examinar camadas de revestimentos de tinta que eram invisíveis aos olhos. Esse estudo revelou a riqueza cromática das estátuas antigas, desmistificando a ideia de que elas eram brancas e monocromáticas. Embora os filmes de Hollywood frequentemente retratem as lutas de gladiadores como eventos esportivos sangrentos e horripilantes, nos quais escravos lutavam entre si para o entretenimento das massas, a realidade dos eventos de gladiadores na Roma antiga apresentava nuances diferentes. De acordo com a historiadora Mary Beard, autora de diversos livros sobre a Roma antiga, os espetáculos sanguinários em grande escala eram provavelmente exceções à regra devido ao fato de que os gladiadores eram investimentos valiosos. A maioria dos proprietários não estava disposta a arriscar a perda de seus guerreiros. Sim, havia muito sangue nesses eventos, mas, ao invés de lutar contra outros seres humanos ou leões, era muito mais comum que os gladiadores enfrentassem javalis em combate. Muitos dos deuses romanos têm origens anteriores à integração da mitologia grega. No entanto, quando Roma começou a incorporar a cultura grega em sua própria sociedade, as histórias mitológicas muitas vezes se misturaram em torno de deuses gregos semelhantes. Em diversos casos, as divindades gregas e romanas eram deuses diferentes, porém, com mitologias sobrepostas. Por exemplo, Júpiter desempenhava o papel principal na mitologia romana, enquanto Zeus tinha um papel semelhante na religião grega. Como resultado, o deus romano acabou assumindo muitos dos papéis e histórias do seu equivalente grego. É comum ouvirmos por aí que os romanos eram adoradores de atividades carnais em grupos e orgias de todo tipo. Mas, conforme apontado pelo estudioso clássico Alasdair Blanchard, encontros íntimos envolvendo múltiplos parceiros eram incomuns na Roma antiga. Existem muito poucos relatos em primeira mão de tais atividades na Roma antiga. Apesar de sua representação frequente em produções cinematográficas e televisivas que abordam o Império Romano, esse tipo de atividade não era comum. Muitas vezes já ouvimos falar que Nero colocou fogo em Roma e que tocou violinha em comemoração às chamas que queimavam a cidade. É verdade que um incêndio devastador consumiu mais de 70% de Roma no ano 64 d.C. A violência das chamas se estendeu por 6 dias completos, deixando cerca de metade da população da cidade sem abrigo. Na época, o imperador Nero ocupava o cargo de líder de Roma, embora fosse amplamente considerado um governante impopular e corrupto. Contrariando a ideia de que Nero teria tocado um violino enquanto observava a cidade ser consumida pelo fogo, bem, o imperador estava, na verdade,
em sua vila em Antium, localizada a 56 quilômetros de Roma. Assim que soube do incêndio, deslocou-se imediatamente para a cidade a fim de coordenar medidas de socorro. No entanto, a população não confiava nele naquele momento e suspeitava que ele fosse o responsável pelo incêndio. Os romanos contratavam homens livres e altamente qualificados, devidamente treinados e remunerados, para servir como remadores em seus navios de guerra, especialmente durante períodos de conflito. Embora haja menções em histórias mais antigas sobre o uso de galés tripuladas por escravos pelos antigos romanos, essas referências se baseiam em momentos de guerras prolongadas e não diz respeito a acontecerem diariamente. Calígula, na história da Roma antiga, frequentemente é retratado como um governante incestuoso, perverso e incompetente. No entanto, de acordo com Anthony Barrett, autor do livro Calígula, A Corrupção do Poder, Calígula não era nem insano nem particularmente malévolo. Ele era apenas um rapaz inexperiente e incapaz de liderar de maneira eficaz. Seus devaneios foram desencadeados pelo excesso de poder dado a um jovem com alma de adolescente. E assim, encerramos mais um vídeo. E se você gostou do conteúdo, convido você a explorar nossas playlists e assistir a outras produções disponíveis aqui em nosso canal. Mais uma vez, obrigado e até o próximo vídeo.